Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para uma aula de geografia. Geografia, uma forma de ler o mundo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês nasceram neste município que moram ou em outro? Na área rural ou na área urbana? E os pais e avós de vocês? Onde nasceram? Pesquise, pergunte à sua família, saiba mais sobre você. Já parou para pensar a quantidade de pessoas que se deslocam de um lugar para outro? Falando em deslocamento de pessoas, leia comigo. O deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para outro envolvendo mudança permanente de residência, nós chamamos de, pensa aí, migrações. É esse o tema da aula de hoje, migrações, o deslocamento de pessoas. São muitos motivos que levam ao deslocamento de pessoas. Podem ser fatores naturais, como, por exemplo, a seca. Podem ser motivos econômicos, por exemplo, falta de emprego. Ou motivos políticos, um exemplo, perseguições. Mas, na verdade, as pessoas e famílias, elas migram para outros espaços geográficos que ofereçam possibilidades de melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, à habitação, ao vestuário, à saúde, à educação e ao lazer. Mas vamos continuar o nosso estudo. Quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país, por exemplo, uma família ou uma pessoa se desloca de um município para outro ou de uma região para outra dentro do mesmo país, nós chamamos de migrações internas ou nacionais. Mas, quando o deslocamento de pessoas ocorre entre países, por exemplo, de um país para outro, uma pessoa sai do Brasil e vai morar em outro país, nós vamos chamar isso de migrações externas ou internacionais. Vamos falar das migrações no Brasil. Fatores econômicos e naturais fizeram a população migrar no Brasil. Vamos considerar as migrações internas no nosso país a partir de 1950 e dividi-la em 3 períodos. De 1950 a 1970, de 1970 a 1990, de 1990 a 2010. Vamos ver um pouco então do histórico dessas migrações. Entre 1950 e 1970, a grande área de repulsão foi a área do Nordeste e a grande área de atração de pessoas, a região Sudeste e Brasília. Por quê? A região Nordeste fez com que muitas pessoas saíssem de lá devido à falta de empregos e também a questão da seca, um fator natural. E a região Sudeste atraiu muitas pessoas devido à sua forte industrialização, que gerava mais empregos, atraindo então as pessoas. E a Brasília, a cidade de Brasília, ao ser construída, necessitou de muita mão de obra, atraindo muita população para lá. Entre 1970 e 1990, nós vamos ter um grande fluxo de imigrantes do Sudeste, do Sul e do Nordeste para as regiões Centro-Oeste e a região Norte. Na verdade, a migração continuou do Nordeste para o Sudeste, mas houve um grande deslocamento da população do Sudeste, do Sul e do Nordeste também para o Centro-Oeste e a região Norte do país, graças às rodovias que cresceram muito no país e o incentivo dos governos. Também teve a descoberta de ouro e diamantes em Roraima, atraindo muitas pessoas, e o desenvolvimento da agropecuária aí na região Centro-Oeste principalmente. Entre 1990 e 2010, nós temos os fluxos populacionais, as migrações de pessoas, voltando aos locais de origem. Nós vamos chamar isso de migrações de retorno, graças aos programas sociais, principalmente como Bolsa Família, e também o crescimento econômico do Nordeste, desenvolvimento industrial e principalmente na área de serviços. Uma outra forma de estudar as migrações internas é considerar o saldo migratório. O que é o saldo migratório? Eu vou chamar de SM, saldo migratório. É a diferença entre a quantidade de entrada de imigrantes, que eu vou chamar de QEM,
e a quantidade de saída de imigrantes, que eu vou chamar de QSM. Então, a diferença entre a quantidade de imigrantes que entrou num local ou numa região e a quantidade de pessoas, de imigrantes que saíram, nós vamos chamar isso de saldo migratório. E ele pode ser positivo quando entra mais migrantes numa localidade ou numa região do que sai, e pode ser negativo quando sai mais migrantes do que entram numa localidade ou numa região. E aí, conseguiram aprender? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um forte abraço e até a próxima. Pesquise mais sobre o assunto e faça exercícios. Aprender nos deixa mais sábio. Um abraço a todos. Tchau!